Então, todo mundo convidado e vamos participar para dia 14 começar, tá bom? Bom, agora, sim, a gente chega num momento aqui muito especial, muito bonito, né? Muito importante para essa casa de oração. E a gente vê na palavra do Senhor, hoje de manhã nós tivemos até uma palhinha na IBD, quando a gente viu a questão dos dons que o Espírito Santo dá a quem Ele quer, do jeito que Ele quer, o dom que Ele quiser, mas tudo em prol para a glória de Deus e benefício do corpo. E a palavra do Senhor em 1 Pedro 4, versículo 10, diz o seguinte: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, nós entendemos que cada um recebeu um dom. Nós entendemos que cada um tem um chamado, cada um tem sua função no reino. E cada um é separado para aquilo que o Espírito Santo quiser que faça para a glória de Deus. E pessoas não diferentes de nós, pessoas que hoje, demonstrando muito amor, afinco ao serviço da casa do Senhor, estão sendo separadas hoje, separadas para o ministério do diaconato dessa casa de oração e também ao serviço de auxiliar, né, de trabalho dessa casa de oração. Então eu vou chamar aqui à frente, por gentileza, os nossos irmãos, futuros diáconos, a irmã Célia e o irmão Gilmar, e a nossa querida futura auxiliar de trabalho, Magnólia. Podem vir à frente, por favor. Aqui, né? Muito bem-vindos, né? Acho que ninguém nervoso, né? Todo mundo tranquilo, né? Inclusive aqui a irmã Kelly aqui, né? Todo mundo tranquilo. Foi uma noite muito especial. Na realidade, nós lemos o versículo e entendemos que aqui 1 Pedro 4 nos ensina que tudo aquilo que Deus nos dá é em benefício do corpo. Mas existe também uma passagem lá não precisa abrir, vou falar rapidamente, em Mateus 16, 18, onde Jesus fala para Pedro: Pedro, tu és Pedro, né? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Significa que desde aquele tempo, antes de Pedro ser separado, para ganhar almas para Jesus, para ser um mestre, um apóstolo, um discípulo, fazer, né, assim, revolucionar o evangelho, o mundo naquela época, Jesus já estava dizendo que haveria a instituição da igreja. Nós, hoje aqui, separando os irmãos para o exercício do diaconato, o exercício do auxílio do trabalho, não estamos inventando a roda, não estamos inventando moda, né, no evangelho nos dias de hoje, mas nós estamos cumprindo aquilo que a palavra falou há mais de 2000 anos atrás. Então, hoje, nós entendemos que é pela vontade do Senhor que os nossos irmãos estão sendo separados para o exercício desse ministério, né? E quando a gente entende o que é ser diácono, é uma palavrinha do grego que significa servente, que significa atender às mesas. Quando nós pegamos a palavra auxiliar, que também tem um sinônimo de obreiro, nós entendemos que são pessoas que estão separadas para cuidar das famílias, cuidar das pessoas, cuidar das ovelhas. Então, assim como os pastores cuidam das ovelhas espiritualmente, apacentam, cuidam, aconselham, nós temos os nossos irmãos que serão separados e juntados ao grupo de oficiais que já existem para exercer mais essa função também. Então, quando a gente abre a palavra do Senhor, e aí eu peço você, a palavra do Senhor aberta em Atos 6, nós vamos ler que a palavra do Senhor tem base para o exercício de consagração que será feito hoje. Amém? Atos capítulo 6, já no versículo 1, diz assim. Eu vou ler até o... Deixa eu ver aqui. Eu vou ler até o 7 mesmo. Diz assim:
Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Volto a falar, é necessário que numa igreja, na casa do Senhor, nós tenhamos um grupo de oficiais, os diáconos, os obreiros, que auxiliem no serviço da casa do Senhor, se preocupando também com a mesa, com aquilo que falta, com aquilo que os irmãos precisam. Então, é algo que é da função, não é, dos nossos diáconos e auxiliares se preocupar também com o bem-estar das ovelhas. Os pastores que aqui estão, eles se preocupam sim em alimentar vocês espiritualmente, em orar, em aconselhar, mas são os nossos irmãos aqui que também devem saber como você está. Está precisando de alguma coisa? O que você precisa? Está tudo bem? Então, é um grupo de oficiais que auxilia os pastores quanto ao ministério da palavra. Amém? Em seguida aqui, em 1 Timóteo 3:8, já nos diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. O que a palavra nos ensina quanto ao diaconato e o que a palavra nos ensina como auxiliar, que diz assim em 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovada como obreira, que nada tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? E diante de toda a base bíblica, teológica que nós temos para que os nossos irmãos sejam separados para esse ministério, é necessário que antes eles nos respondam aqui publicamente, nessa cerimônia solene, algumas perguntas. É solene, mas só reforçando que a resposta é sim, não é? Já conversaram, tenho certeza absoluta, né, que já foram convidados, já conversaram. E eu vou fazer algumas perguntas de protocolo, onde os irmãos vão ouvir a resposta sim. Amém? Vou fazer e os 3 podem responder. Eu peço que fiquem em pé, por favor. Por gentileza, podem ficar em pé. Vou chegar até mais para trás aqui, ó. Os irmãos prometem, diante de Deus e da igreja aqui representada, ter sempre a Bíblia Sagrada como infalível, inerrante, palavra inspirada de Deus. Prometem ser fiel à sua igreja e ao seu pastor e zelando pela boa ordem na casa de Deus. Prometem exercer fielmente o diaconato e auxílio do trabalho, tendo sempre em elevada honra, conforme ordena a palavra de Deus. Prometem servir a mesa de Cristo e a mesa da igreja de Cristo, como faziam os diáconos e obreiros escolhidos pelos apóstolos de nosso Senhor em Jerusalém. Então, diante disso, diante de toda a confirmação, eu convido aqui os nossos 3 pastores a fazer agora a posse da ordenação ao ministério do diaconato e ao ministério do auxílio do trabalho nessa igreja nessa noite. Amém?
Amém. Igreja, se coloque de pé. Vamos estar abençoando, impondo as nossas mãos e pedindo que Deus venha derramar sobre eles a graça do aperfeiçoamento dos dons, para exercerem essa nova função que de praxe na nova vida eles já estão exercendo, agora só sendo confirmado diante de toda a igreja. Estenda as suas mãos. Senhor Jesus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus, abençoando, finalizando, Senhor Jesus, este cerimonial, meu Pai, onde, Senhor Jesus, Tu separou os Teus filhos para, Senhor Jesus, oferecer o serviço deles, fazendo com que os dons dos quais Tu designou e deu a cada um deles fosse, Senhor Jesus, multiplicado, exercido para abençoar, meu Pai, a todos. Que Tu abençoe, Senhor Jesus, derrame da Tua graça, para que, Senhor Jesus, eles tenham, meu Pai, a característica, meu Pai, que tenha, Senhor Jesus, em sua vida o perfil, meu Pai, cada vez mais parecido com o Teu, Senhor Jesus. Nós o abençoamos, nós pastores, representantes, meu Pai, da liderança desta igreja, Senhor Jesus, juntamente com toda a igreja, Senhor Jesus, nós o abençoamos, o consagramos ao ministério do diaconato e à separação, Senhor Jesus, do serviço de auxiliar de trabalho, Senhor Jesus, abençoando aqui a Magnólia, Senhor Jesus, o Gilmar e a Célia, Senhor Jesus, com toda sorte de bênção, meu Pai, e que a Tua graça, Senhor Jesus, para, Senhor Jesus, meu Pai, continuar sempre avante, multiplicando cada vez mais Seus dons, meu Pai, Senhor, se separando cada vez mais deste mundo e do pecado que nos chama e nos convida a todo momento, meu Pai, Senhor Jesus, e nós Te pedimos, meu Pai, que essa força seja, meu Pai, que venha do Senhor e seja derramada sobre as suas vidas, para que eles venham exercer com excelência, meu Pai, o ministério a qual eles estão assumindo, em nome de Jesus, e que toda a igreja diga, está finalizado, em nome de Jesus. E agora nós vamos aqui para o ato formal. A igreja pode se assentar, e aqui nós vamos estar assinando aqui. Pedir aqui para o pastor MacGyver para ler aqui o ato de posse, para dar ciência à igreja. Ao 31º dia do mês de julho do ano de 2022, nas dependências da Igreja de Nova Vida no Entrelagos, Sobradinho DF, em reconhecimento ao dom ministerial outorgado por Deus e confirmado pela liderança a cada um, a Igreja de Nova Vida do Entrelagos realizou a cerimônia de consagração ao ministério do Evangelho na função diaconal e a separação ao ministério de auxiliar de trabalho, na presença de Deus, da liderança e de toda a igreja, com a imposição das mãos do seu pastor-presidente e dos pastores auxiliares, que representa a Igreja de Nova Vida no Entrelagos. Neste ato foram separados os seguintes membros, assumindo assim as obrigações e privilégios decorrentes deste ofício: Gilmar Silva, diácono; Célia Maria de Alencar Silva, diaconisa; e Magnólia Marques, auxiliar de trabalho. E agora eles vão estar assinando o termo. Gilmar, por favor. Isso. Que a Célia. E Magnólia. Aqui. Isso. Amém. Agora não podem mais correr. Agora está finalizado. Que Deus abençoe. E nós finalizamos muito felizes com a vida de vocês, o serviço de cada um. Gilmar e Célia, para quem não sabe, são os líderes dos boas-vindas da igreja, né? Que, sim, eu vou assinar também, que tem uma função muito específica, especial, né? Que tem desenvolvido na casa do Senhor. E a Magnólia está assumindo, né, de vez agora, né, a função junto ao tesoureiro da igreja ali, ao irmão Vinícius,
né, juntamente com a Jurema, que está ali com o Jorginho, e formam essa equipe e que vai estar com essa dedicação exclusiva à tesouraria da igreja, né? Então, é uma função muito especial, muito necessária, né? E que são 3 pessoas que gozam muito da nossa confiança e da confiança de toda a igreja. Então, se faz necessário não para a exaltação do homem, mas sim para o fortalecimento da casa do Senhor, pois aqui ninguém é insubstituível. Aqui nós estamos apenas cumprindo aquilo que foi nos dado por Deus, né, com a maior alegria do mundo, mas sabendo que o que interessa e o que importa é que o nome dele seja glorificado. E isso se faz necessário para que a igreja seja fortalecida como instituição e não fique, né, com uma estrutura de funcionamento frágil. Então, que Deus abençoe, tá? Agora vocês estão devidamente consagrados, separados. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. Em nome de Jesus.